Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 88, Tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos, capítulo 16, versículo 31. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Emmanuel. Amado Mestre Jesus, nós aqui nos reunimos buscando-te a companhia para os estudos da doutrina espírita. Abençoa-nos, Mestre, neste esforço que empreendemos para o melhor conhecimento da lei de Deus, a fim de que melhor nos conduzamos na experiência física e também após a desencarnação. Permite, Mestre, por misericórdia, que os bons espíritos em teu nome estejam conosco e que possam nos envolver em suas vibrações harmônicas e inspirar-nos os bons pensamentos, tanto quanto ajudar-nos na correta compreensão das lições que estudaremos em instantes. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos de humanidade, que recebam a tua paz em seus corações, em seus lares. E por fim, nós te agradecemos profundamente
por tanto amor que nos ofereces, por todos os infinitos cuidados que tens para cada um de nós. Por isso, Senhor, a Ti endereçamos os nossos louvores, a nossa gratidão, e Te bendizemos o nome com muita unção, ternura e alegria. Bendito sejas, Jesus Cristo, hoje e para sempre. Que assim seja. Bom, nós estávamos vendo na semana passada os esclarecimentos da irmã Rosália, que está guiando o grupo de Camilo, daqueles suicidas, dentro deste departamento da reencarnação. A irmã Rosália já disse como se divide o departamento naqueles diversos setores, deu uma ideia geral, inicial, da função de cada e das atividades em cada um dos setores, por ela mencionados. Eles já conheceram o diretor, Demétrio, daquele departamento, e nós encerramos a aula passada mencionando a questão da nota inserida pela própria médium Ivone Pereira, com base nos ensinamentos da doutrina espírita, sobretudo do Livro dos Espíritos, a respeito da programação reencarnatória. Uma vez que, tanto aqui no livro, quanto também na obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, consta que esta programação prevê os principais eventos, digamos assim, que digam respeito às provas e às expiações pelas quais passará o reencarnante. Mas os detalhes de cada evento vão acontecendo naturalmente. Estes detalhes não entram na programação reencarnatória. Apenas a delineação dos eventos mais importantes, mais determinantes para a recuperação daquela alma. Isto acontece no caso dos suicidas, mas também em qualquer outro caso de reencarnação que ocorra, por exemplo, na Terra ou em outros mundos equivalentes ao planeta Terra. Então hoje nós iniciaremos na parte em que Belarmino se dirige à irmã Rosália, questionando a respeito do fatalismo. Ele então propõe, a partir do que ela já tinha explicado, que a reencarnação era previamente, adredemente programada, ou seja, o indivíduo, quando reencarna-se, ele já tem uma programação com fatos, experiências pelas quais ele passará. Belarmino interpreta isso, equivocadamente, como uma forma de fatalismo. A sua conclusão, e nós repetimos, equivocada, é que pouco importa o que o indivíduo, depois de reencarnado, faça, pouco importa os esforços que ele empreenda, qualquer coisa que ele realize, isto não interferiria, de acordo com a sua interpretação, com as experiências, não interferiria nas experiências que ele deveria de passar, ou seja, tudo já estaria previamente determinado
nos detalhes e de maneira irmediável, inafastável. E ele até menciona, isso tornaria os seres humanos e a humanidade, de maneira geral, um joguete, marionetes dentro de um programa. Estaríamos todos dentro deste joguete. Pouco importaria o que fizéssemos, o que pensássemos, os esforços que levássemos adiante. Isso não evitaria nada. O indivíduo que se conduzisse mal na sua reencarnação passaria por aquelas provas e expiações de uma forma. E quem se conduzisse bem desde o início da sua reencarnação passaria pelas provas e expiações da mesma forma. Pouco importaria se o indivíduo fizesse bem ou fizesse mal na sua reencarnação, se ele agisse bem ou se ele agisse mal, se ele respeitasse ou desrespeitasse as leis de Deus. Seríamos apenas peças como marionetes que fossem mexidas pela vontade de Deus. Não teríamos daí nenhuma importância, os nossos atos, as nossas vontades, as nossas decisões não teriam nenhuma importância neste jogo. O que importaria mesmo era a determinação superior de Deus. Isso seria o fatalismo. Significa que nós passaríamos por todas aquelas ocorrências, fizéssemos o que fizéssemos, agíssemos como agíssemos. A fatalidade. E ele apresenta então esta conclusão a que ele chegara. Irmã Rosália diz, não, você não compreendeu bem. Está completamente errada a sua conclusão. Nós não dissemos em nenhum momento que existia esse tipo de fatalismo, como você apresenta. Para a doutrina espírita, se podemos falar em um fatalismo, seria o de que todos os seres humanos chegarão um dia à perfeição. Como existe a lei do progresso, nós não temos como fugir disso. Nós todos, ainda aqueles que sejam os piores criminosos, chegarão um dia à perfeição. Ah, mas se o indivíduo não quiser, ele vai querer. Porque enquanto ele insistir em não querer o progresso, não desejar o progresso e nem fazer esforços para progredir, há mecanismos da lei que vão gerando reações neste indivíduo dolorosas. E chega sempre um momento em que nós alcançamos o limite de dor que conseguimos suportar. Quando alcançamos este limite de dor, o indivíduo cede e diz, é melhor eu me modificar. É inútil, é estupidez minha continuar resistindo à lei do progresso, porque isso me gera sofrimentos. E como eu não quero sofrer mais, eu vou ceder à lei do progresso. É o que o professor Pietro Baldi, na sua obra, diz a respeito do sistema e do antissistema. O sistema seria ou é aquilo que diz respeito à lei de Deus. O antissistema é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Em O Livro dos Espíritos, nós temos uma resposta dos benfeitores espirituais a Allan Kardec, dizendo que o bem é tudo aquilo que corresponde à lei de Deus, o sistema. E o mal é tudo aquilo que lhe seja contrário, o antissistema. Apenas nomenclaturas diferentes. E o professor Baldi diz, o indivíduo, quando age desrespeitando a lei de Deus, na direção, portanto, do antissistema, ele faz um pequeno gráfico, ele vai gerando dor para si mesmo, sofrimento, porque a lei de Deus está gravada na própria consciência do indivíduo.
Se ele age contra a lei de Deus, ele age contra a própria consciência. Ele agride, insulta a própria consciência. Se o indivíduo agride a si mesmo, a própria consciência, a consequência é desastrosa. Ele se desequilibra, ele se perturba. Isto é desamor. Ele se desequilibra, portanto sofre. Mas chega um momento em que o sofrimento alcança o máximo que a alma pode suportar. Quando ele chega a este ponto máximo, ele diz: não aguento mais, eu preciso mudar. E começa a questionar a própria consciência. A consciência lhe diz que ele precisa mudar de rumo, o sentido da sua vida. Ele começa a buscar atender aos apelos da consciência. E os apelos da consciência são para o respeito à lei divina. Daí ele começa a caminhar na direção do sistema. Em outras palavras, começa a buscar o bem, o cumprimento da lei de Deus. E vai caminhando nesta direção até praticar somente o bem. Apenas pensar o bem, apenas sentir o bem. Ele atinge a perfeição. De maneira que este seria o único, talvez, fatalismo, se pudéssemos assim dizer, com relação àquilo que está estabelecido na lei de Deus. Nós lemos na Epístola de Pedro que, de acordo com os ensinamentos de Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Quando a mulher pecadora, ela senta-se aos pés de Jesus, lava-lhe os pés, beija-lhe os pés, chora, e as suas lágrimas são derramadas sobre os pés de Jesus. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, os teus muitos pecados foram perdoados, porque muito amaste. O que significa que nós podemos corrigir os nossos desequilíbrios amando muito. Não é que nós não soframos as consequências dos nossos desequilíbrios. As consequências surgirão inevitavelmente. Mas nós podemos corrigir as consequências. As consequências são os desequilíbrios. Eu tenho ingiro algum alimento que não estava bom. Isso me provoca uma intoxicação. O ato meu de ingerir um alimento que estava já um tanto estragado me gerou o desequilíbrio orgânico. Eu posso esperar o organismo procurar se refazer espontaneamente. Ele terá o seu tempo de luta ali para reconquistar o equilíbrio. Mas eu posso ajudar o organismo, por exemplo, ingerindo aqueles probióticos que vão acelerar o processo, porque os probióticos trarão dentro da minha flora intestinal uma carga bem grande daqueles micro-organismos que irão exatamente realizar o papel de reequilíbrio da minha flora intestinal. Por exemplo, muitas vezes os médicos, quando prescrevem antibióticos, por exemplo, por 7 dias, por alguma razão específica, muitos deles recomendam que ao final do período o indivíduo
ingira aquelas cápsulas de probióticos, porque normalmente os antibióticos destroem a flora intestinal, a parte boa daqueles micro-organismos, são fundamentais para o nosso equilíbrio orgânico. Então eu posso esperar que o processo se dê, digamos, naturalmente, ele será mais longo, ou eu posso dar alguma colaboração para que o processo de recuperação seja acelerado. Isso não significa que a lei não será cumprida. Não significa que eu terei a expiação. A expiação significa a eliminação do desequilíbrio. Significa apenas, e também as provas e a reparação. Todos estes processos que estão previstos no texto Código Penal da Vida Futura, lá na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7, todos estes processos ocorrerão, inevitavelmente. Mas nós podemos acelerar estes processos com a prática do bem, com o amor. Foi o que fez a mulher cheia de pecados, de equívocos, de desequilíbrios. E a gente vai analisar logo mais neste capítulo que quando os nossos irmãos estão ainda neste primeiro setor, que é o de recolhimento, na busca de almas reencarnadas que aceitem a função de pais biológicos dessas almas que se reencarnarão, de suicidas que se reencarnarão, estas almas, que sendo, portanto, habitantes do planeta Terra, de um mundo de provas e expiações, um mundo inferior, são almas, portanto, inferiores, com desequilíbrios e que necessitam de passar por expiações, provas, reparações, naturalmente depois também de terem se arrependido dos erros. Estas almas podem acelerar o processo de recuperação aceitando uma tarefa dessas. Desse modo, realmente não há o fatalismo como Bellarmino compreendeu. E ela vai explicar na sequência. O que existe é uma lei perfeita. Aqui, então, nós estudamos aqui com o texto a lei de ação e reação, de causa e efeito. Um dos atributos dos seres humanos, das almas ou espíritos, quando são tornados espíritos, almas, seres humanos, depois de passarem pelo processo de evolução no reino mineral, depois no vegetal, depois no animal, atingindo o máximo de evolução no reino animal, passam por uma pequena transição no mundo espiritual e não sabemos como, porque os benfeitores espirituais disseram a Kardec que este processo ainda não teríamos condições, por um bom tempo, não teríamos condições de compreender, estaria esta informação dentro daqueles mistérios de Deus, que um dia compreenderemos, mas por hora não temos condições de compreender. Mas ao sermos sermos transformados de princípio inteligente em espíritos, um dos atributos que passam a fazer parte de nós, nesta nova condição de seres humanos, é o livre-arbítrio. Livre liberdade de arbitrar, de decidir, de escolher. Eu tenho a liberdade de escolher. Mas este atributo, este direito nosso, vem acompanhado também de um outro atributo, o da responsabilidade. Então, junto com o livre-arbítrio, surge para o ser humano o elemento responsabilidade. Daí a lei
de ação e reação, causa e efeito. Aliás, lei de ação e reação é estudada também na física, conhecida como terceira lei de Newton. Lei de ação e reação. Também nós estudamos dentro desta perspectiva das consequências que surgem para cada alma a partir das suas próprias ações, das suas próprias escolhas. Então é a lógica da lei de ação e reação, de causa e efeito. Aí estudarmos em O Evangelho segundo o Espiritismo, já mencionamos várias vezes, é sempre bom reforçar, porque mesmo entre os espíritas uma grande dificuldade de aceitar as dificuldades, os problemas, os sofrimentos. E nós espíritas, com todo este conhecimento, não deveríamos nunca nos colocar na posição de vítimas. Se nós nos queixamos da vida, deveríamos antes nos queixar de nós mesmos. A compreensão da doutrina espírita nos põe numa condição de compreensão da vida e dos eventos que ocorrem na nossa vida, na nossa existência física, na existência espiritual. Não há injustiças. No Evangelho segundo o Espiritismo, estávamos mencionando, há um capítulo que estuda isso, e textos. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Não há erros na lei de Deus. Se a causa para os nossos sofrimentos nós não a encontramos nesta reencarnação, é porque ela está em alguma reencarnação anterior. E se nós não nos recordamos dos eventos das reencarnações anteriores, é para que essas recordações não nos perturbem a atual existência. Porque normalmente são recordações, em grande parte delas, muito desagradáveis. Segundo está neste mesmo capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essas recordações ou exaltariam nosso orgulho ou nos humilhariam. Então é preferível, e assim dispõe a sabedoria de Deus, por sua misericórdia, que nós não nos recordemos destas informações do passado. Temos percepções, impressões, mas a lembrança exata, normalmente, não. Esta é a explicação que a irmã Rosália diz. Não existe este fatalismo como você compreende e coloca a respeito desta questão. Existe uma lei justa. Se os nossos irmãos vão passar por expiações dolorosas, o que é a expiação se não a eliminação de um desequilíbrio? Agora vejamos bem, quem gerou este desequilíbrio? Vocês estão sofrendo vários desequilíbrios aqui. Estão lutando pelo reequilíbrio. Quem gerou estes desequilíbrios? O ato suicida? Quem decidiu se suicidar? Fomos nós mesmos. Então quem é o autor destes desequilíbrios? Nós mesmos. Deus forçou-os a se suicidar? De forma nenhuma. Aliás, isto é uma revolta contra a lei de Deus, que é lei de amor. Se nós tivéssemos seguido a lei de Deus, que se resume na lei de amor, e o amor a si mesmos, a nós mesmos, nós nos valorizaríamos, nós não intentaríamos a autodestruição. Agora, porque desrespeitamos esta lei de amor, nós nos desamamos, nos desequilibramos. Então não pode Deus ser inculpado de um ato que ele não provocou, nem estimulou, pelo contrário. Os únicos a serem responsabilizados são os próprios indivíduos que procuraram o mal para si mesmos, que se desequilibraram. Agora, da lei de Deus, nós vemos o amor, a misericórdia. O indivíduo se desequilibrou. Bom, não deveria, porque vai sofrer.
Não é que Deus fica ofendido, ele não fica ofendido, ele não é atingido pelas nossas ações equivocadas. Os únicos atingidos somos nós mesmos e talvez quem esteja próximo de nós. Deus continua o mesmo, sempre. Agora, verificando que nós sofremos com aquelas decisões, aquelas ações equivocadas, ele se enche de compaixão e então, por misericórdia, nos oferece a oportunidade de passarmos por experiências, processos terapêuticos de reajuste, que chamamos de expiações. E ao enfrentarmos os processos terapêuticos de reajuste, as expiações, podemos enfrentá-los de maneira positiva ou de maneira perturbada. O indivíduo foi a uma festa, ingeriu bastante álcool, saiu da festa e pegou o volante do carro e saiu dirigindo o seu automóvel. Não deveria ter feito isso. Se decidiu ingerir alcoólicos, deveria ter ido com um táxi ou um Uber, ou chamado algum amigo que não goste de beber, qualquer pessoa, para conduzir o seu veículo, ou então fosse de táxi, de Uber, voltasse de Uber, táxi. A decisão de beber ficaria a seu critério, mas pelo menos ele seria previdente, responsável, não colocaria nem a própria nem a vida alheia em risco. Mas não foi previdente, não foi responsável, tomou a direção do próprio veículo e causou um acidente. Não atingiu nenhuma outra pessoa, mas ele bateu com um veículo numa árvore, num poste, e se machucou todo. Desequilibrou-se. Tomou uma decisão equivocada, desequilibrou-se fisicamente, psicologicamente. Terá de passar por várias cirurgias. Fez as cirurgias, consertou aqui, colocou pino ali, estancou a hemorragia interna, fez isso, fez curativos, suturas, enfim. Está todo remendado. Agora é a recuperação dele. Para eliminar o inchaço, os traumas, etc. A recuperação pós-cirúrgica. Ele pode ser um bom paciente, seguir todas as recomendações médicas, ficar bonzinho, se alimentar corretamente. Como ele pode ser um paciente rebelde, que se mexe o tempo todo, que quer sair andando, que se revolta, que não se alimenta corretamente, que fica só reclamando, que não quer tomar os remédios. Qual dos dois pacientes se recuperará mais rapidamente? Os dois estão no mesmo processo de expiação, de eliminação do desequilíbrio para a recuperação do equilíbrio. É evidente que o paciente bonzinho, que siga as orientações, que siga o tratamento, que siga o protocolo pós-cirúrgico, se recuperará mais rapidamente. De maneira que a forma como enfrentamos os desafios da vida, sejam as provas, sejam expiações, é evidente que esta forma mais positiva, mais resignada, esta forma será muito preferível a um enfrentamento cheio de queixas, de revoltas, que só vai piorar a nossa situação. Prolongar o nosso sofrimento e às vezes fazer com que nós percamos os benefícios daquele processo expiatório. O mau paciente, se ele se mexer demais, ele pode perder todos os benefícios da cirurgia que lhe foi bem sucedida. O osso pode sair do lugar, pode gerar uma infecção daí
dependendo dessa infecção, pode gerar uma gangrena, e essa gangrena faça com que os médicos decidam amputar a perna, que poderia se recuperar naturalmente se ele tivesse seguido as orientações médicas. Então não há fatalidade. O indivíduo foi um paciente rebelde, fez tudo o contrário, então estava aquela fatalidade. Ele perderia a perna de qualquer jeito? Não, de forma nenhuma. Se ele tivesse sido um bom paciente, não perderia a perna. Tudo então se encadeia dentro dessa lógica da lei de ação e reação. Aliás, no mesmo livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, há um belíssimo e importante texto que todos deveríamos ler, que fala sobre aquelas dificuldades, aqueles problemas que nós geramos na nossa reencarnação e que não estavam previstos no nosso programa reencarnatório. São as aflições, os problemas que voluntariamente agregamos à nossa reencarnação, ao nosso, digamos, programa reencarnatório, e que não estavam previstos e não nos trarão nenhum benefício para a nossa evolução, só complicarão a nossa reencarnação. Há um ditado, uma frase popular que representa bem o conteúdo deste texto: tormentos voluntários, do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse ditado popular, essa frase popular, é procurar sarna para se coçar. O indivíduo não está com sarna, mas como ele está ali sem fazer nada, está entediado, vamos procurar uma sarna para nos coçarmos. Vamos arranjar um problema, minha vida está muito monótona, vamos criar um problema, assim a gente fica desesperado com o problema e eu tenho paz. Não nos levará a nada e vai nos consumir tempo, energia, inclusive mental. E este tempo, essa energia física, essa energia mental deveriam estar devidamente sendo utilizados para a solução daqueles problemas, daqueles desafios que estavam na nossa programação reencarnatória e que iriam nos levar à recuperação nossa. A darmos um passo a mais na nossa evolução. Então nós nos damos conta que muitas vezes estamos a criar dificuldades desnecessariamente para a nossa reencarnação, prejudicando o nosso programa reencarnatório, de modo que ao chegarmos ao fim da nossa reencarnação e retornarmos ao mundo espiritual, verificaremos que nós não cumprimos quase nada do nosso programa reencarnatório e que ficamos gastando energia, tempo em solução ou na busca de solução de problemas que nós mesmos criamos. Muitas vezes nem conseguimos solucionar aqueles problemas. Ou seja, a gente não caminhou na direção do progresso porque a gente ficou patinando em dificuldades que não estavam previstas para a nossa reencarnação. Tormentos que voluntariamente nós aos quais aderimos ou trazemos para a nossa vida desnecessariamente e perturbando as nossas tarefas, a solução dos problemas que deveríamos sobre eles nos debruçar para solvê-los. Então nós precisamos ter bastante atenção. Hoje em dia, a nossa atenção está muito diluída, difusa, porque são tremendos e tantos estímulos que nos chegam ao mesmo tempo, sobretudo com a internet, que a nossa atenção não consegue ficar focada naquilo que importa para a nossa vida.
facilmente desperdiçamos tempo, desperdiçamos energia, consumimos fosfato pelo exercício do cérebro com coisas absolutamente inúteis. Nós nos aborrecemos com assuntos que não nos dizem respeito. Nós nos apavoramos com assuntos que também não nos dizem respeito. Ou que talvez nos digam respeito, mas que estão absolutamente fora do nosso controle. Existirá guerra, virá guerra, não virá guerra, virá guerra, não virá guerra? Como podemos resolver isso? O que podemos fazer é orar para que a guerra não chegue. O que podemos fazer é instituir em nós mesmos uma cultura de paz, para que dentro do lar nós exteriorizemos paz, para que nas vias públicas, no nosso convívio social, no trabalho, nós procuremos exteriorizar a paz, irradiando paz e contaminando as pessoas com a nossa paz. Isso a gente pode fazer. Já é uma excelente, extraordinária colaboração. Mas decidir pelos dirigentes das nações, pelos povos, não temos como fazer isso. Se vier a guerra, enfrentaremos. Como? Orando. Faremos o quê? Orando, continuando a viver a nossa vida. Mas cumprindo com o nosso programa. Porque se a gente cumprir pelo menos 50% do nosso programa reencarnatório, nós estaremos contribuindo significativamente com a paz mundial. Imaginemos um cidadão a menos gerando problema, irradiando ondas vibratórias de raiva, de mágoa, de ressentimento. Porque se um indivíduo decide fazer isso, e um outro indivíduo decide fazer isso, se o outro indivíduo também decide fazer isso, as ondas magnéticas que correspondam ao ódio, ao ressentimento, à mágoa, à raiva, à violência, começam a diminuir. E se em vez disso, muitas pessoas começarem a irradiar ondas magnéticas de paz, de fraternidade, nós criaremos um conjunto de ondas individuais, uma onda coletiva potente, potencializada pelos benfeitores espirituais. Isso pode atingir os dirigentes das nações. E eles serem abalados por essa corrente magnética potente, positiva. E isso acalmar-lhes ali. E talvez na hora da decisão pela guerra, decidam não fazê-la. Ou, se decidirem por fazê-la, de modo que ela não seja catastrófica. Que os impactos dela sejam menores, que seja uma guerra um pouco mais humana, como está em O Livro dos Espíritos. A gente complica a nossa vida. Essas pequenas observações nos levam à conclusão de que realmente está absolutamente certa Irmã Rosália, porque naturalmente ela está fundamentada na verdade. E é isso que nós estudamos no Evangelho de Jesus e, naturalmente, de uma maneira ainda mais clara, mais objetiva, na doutrina espírita. Não há fatalismos. A gente pode sempre melhorar a situação individual nossa. E se nós colaborarmos com a obra de Deus externamente, nós podemos também, pelo menos, diminuir um pouco o problema coletivo. É claro. Porque se 1000 pessoas estarão irradiando ódio e gerando problemas, é ódio e problemas de 1000 pessoas. Mas se de repente 5 pessoas decidirem não entrarem nesta onda,
a onda de problemas e de ódio será correspondente às outras 995 pessoas. Já é um pouquinho de uma onda um pouquinho menos potente. Já é algo. Já não é tão grave. É um pouco menos grave. E talvez nós, com o nosso exemplo, inspiremos mais algumas outras 5. E daí estas 10 pessoas começarão a inspirar outras tantas. E por efeito de cadeia, nós conseguiremos chegar a uma modificação da paisagem. Lei de ação e reação, causa e efeito. Deus apenas envia, cria o bem, o amor. O desequilíbrio é criação própria do ser humano. E como é própria do ser humano, Deus convida o ser humano a restaurar o equilíbrio que ele perturbou em si mesmo e no meio em que ele vive. Simples assim. Se nós começarmos a introjetar essa mensagem, porque uma coisa é a gente conhecer, temos o conhecimento espírita. Outra coisa é introjetarmos esse conhecimento de tal maneira que a nossa forma de pensar diariamente nos assuntos mais comezinhos do nosso cotidiano, nos assuntos mais prosaicos, nós verificaremos que a nossa conduta passará a também ser diferente. A nossa convivência com as outras pessoas, o nosso modo de conviver será diferente. Porque daí as lentes que usaremos para enxergar o mundo serão diferentes. O problema é que nós temos o conhecimento espírita, mas ao olharmos o mundo, continuamos usando as lentes antigas. E daí nós enxergamos tudo distorcido, porque são lentes riscadas, sujas, embaçadas. Com os nossos preconceitos, as nossas ideias cristalizadas. É necessário substituir essas lentes danificadas por lentes cristalinas. O Espiritismo, revivendo a mensagem de Jesus, pura e simples, nos oferece essas lentes cristalinas. Enxergamos tudo de maneira diferente. E ao enxergarmos tudo de maneira diferente, pensaremos diferentemente e agiremos de forma concorde àquilo que pensamos e sentimos. Então ela menciona: o futuro está sendo criado diariamente por nós mesmos. Toda vez que nós agimos, estamos decretando uma sentença para o nosso futuro. Então ela diz aqui: a fatalidade existirá, se assim o quiserdes, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica e inteligentemente corretiva de desvios delituosos, programada por seu próprio livre-arbítrio ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe forneceu origem, ou seja, o traço inferior da maldade, em que se estribaram os atos praticados. Assim também nos programas que se elaboram aqui visando ao futuro do delinquente. Não se incluirão os pormenores, as atividades diárias, que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão por nós anotados, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador, como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, o pecador, que se equivocou, sob o impulso de sua vontade livre, dar-lhe-ia cumprimento, ainda que não fosse delineada sob o critério dos nossos relatos. Convém, porém, que assim o façamos,
porque entregue a si mesmo resvalaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Então, a própria consciência do indivíduo, que é a guardiã da lei de Deus, registra os seus erros e isso gera em si mesmo o remorso, a culpa. Daí vem como primeiro estágio, primeiro movimento da alma para a sua total recuperação, o arrependimento. Ele surge na forma de remorso, de culpa. É o primeiro passo. Depois terá de expiar e reparar, para apagar completamente a falta. Nós já mencionamos isso várias vezes, Código Penal da Vida Futura. Agora, nós podemos acelerar esse processo, como explicamos até aqui. E o que é importante destacar é que se não fossem, digamos, se esta programação não fosse elaborada pelos benfeitores espirituais, quando possível, com a participação do próprio reencarnante, daquele que vai se reencarnar, quando ele tem condições, aqui nós verificamos que aqueles que saem do manicômio não, estão num tal estado de perturbação e loucura que não tem condições de raciocinar e, portanto, não tem como participar da programação reencarnatória. Mas os demais sim participam. Mas é necessária a intervenção, a colaboração dos benfeitores espirituais, porque senão o indivíduo, por causa do remorso, do sofrimento grandioso por qual ele passa, ele vai falar, eu vou querer reparar tudo, espiar tudo de uma vez. E os benfeitores vão dizer, calma lá, você não tem condições de espiar tudo de uma vez, a gente vai dividir isso em alguns séculos. Você agora espia um tanto, daí passa um tanto, reencarna sem grandes problemas, aí tem uma outra reencarnação, espia mais um tanto, e quando você estiver bem fortalecido, você espia o restante, a parte mais difícil, passa pela reparação mais complicada. Mas deixemos, daqui a uns 500 anos, a gente programa uma reencarnação com os aspectos mais complexos, difíceis do seu processo de recuperação. Por enquanto, vamos naquilo que você tem condições de suportar. Isto é a misericórdia de Deus agindo. Lembremos do Antigo Testamento. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele, tomando consciência do erro, converta-se à verdade, converta-se ao bem, passe a viver o bem e viva eternamente. Viva a vida eterna. Isso está no Antigo Testamento. Não quer o Criador a morte dos que erram, dos que se equivocam, dos que praticam o mal, ou seja, dos que infringem a lei de Deus. Quer que o indivíduo, tomando consciência de que ele está fazendo mal a si mesmo, reconheça que é necessário amar a si mesmo. Amar a si mesmo é desejar ir em busca do que é apenas o bem para si mesmo, o que seja o melhor para si mesmo. E isto corresponde à prática da lei de Deus, para que com esta prática ele adquira o equilíbrio, a harmonia, possa assim desfrutar das tão almejadas paz e felicidade. É apenas isso que Deus deseja e espera de nós. Que nós conquistemos a paz e a felicidade. E Ele então nos enviou Jesus para nos indicar o caminho. Por isso é que a morte de Jesus na cruz não salvou-nos dos nossos erros, não redimiu os nossos pecados, como da forma como que muitos acreditam e interpretam isso. Ele ensinou-nos o caminho para que nós, caminhando neste percurso, resgatássemos as nossas dívidas e obtivéssemos a remissão dos nossos erros, por meio da expiação e da reparação, depois de nos termos arrependido. Ele indicou-nos o caminho do Calvário. Teríamos de passar por processos dolorosos, mas necessários para a nossa retificação, para o nosso reequilíbrio. Nesse sentido,
Ele nos indicou o caminho da remissão dos pecados. É claro que seria muito mais tranquilo para nós se ele simplesmente tivesse já aceitado as nossas dívidas, tivesse pagado as nossas dívidas. Tranquilo no sentido de que nós, então, poderíamos continuar vivendo da mesma forma. Como as pessoas que acreditam nisso continuam. Jesus morreu por nós. Temos a remissão dos pecados. Então podemos continuar pecando. Muito legal esse Jesus. Só que daí teria estabelecido o sistema da irresponsabilidade. Um pai que na terra os filhos fazem coisas erradas, os pais acobertam os erros dos filhos. Nós chamamos como? Pais irresponsáveis. Irresponsáveis. Os filhos continuarão cometendo equívocos porque não entendem a questão da responsabilidade. Não funciona a questão da responsabilidade para eles. Eles agem da forma como eles bem querem e não há consequências. Então continuam irresponsáveis, sem responsabilidades. Jesus, o grande pedagogo, o grande terapeuta da humanidade, estabeleceria este clima de irresponsabilidade entre nós? Deus permitiria isso? Se Deus quer que o pecador se converta ao bem e praticando o bem viva eternamente, como é que ele enviaria, isso está no Antigo Testamento, o seu filho unigênito, seu filho dileto, para estabelecer o regime da irresponsabilidade na terra? Como nenhuma, não tem a menor coerência. Não precisaria nem ter vindo. Passou por tudo aquilo para no final dizer assim, olha, não tem problema, o que vocês fizeram de errado, eu vou vir só para acertar essa dívida, estou indo embora, vocês estão, olha, tranquilos. Não precisaria ter vindo, mandasse qualquer... Já que Deus tinha enviado o decálogo na pedra, enviasse uma outra pedra apenas dizendo, os pecados de vocês já foram perdoados, estão tranquilos, podem continuar a viver, cometer muitos erros, que eternamente vocês estão com as dívidas quitadas. Pouparia a necessidade de Jesus vir à terra, passar por tudo o que passou, inutilmente. Porque ele chamaria a atenção dos fariseus, dos doutores da lei? Não tinha necessidade nenhuma. Era só dizer assim, pode ficar tranquilo, vocês continuarem errando, porque daqui a pouco eu vou pagar a dívida de vocês. A mulher surpreendida em adultério, fica tranquilinha, porque eu vou pagar a dívida também, é de todo mundo. Quem paga a conta aqui sou eu. Então pode continuar adulterando. Mas acontece que Jesus disse, não voltes a pecar. Mas para que ele iria dizer isso se já estava tudo perdoado e a pessoa poderia continuar errando? É apenas uma questão de raciocínio simples. Por isso o Espiritismo é fé raciocinada. Nos ensina a pensar. Nos estimula a pensar. Outro ponto muito importante que ela também destaca, a irmã Rosária, é que não apenas para passar por provas e, sobretudo, expiações, se reencarnam os suicidas. E a gente inclui não apenas os suicidas, ela está falando especificamente porque o estudo é sobre o problema dos suicidas, mas estendendo a todos os outros casos, exceção feita àqueles que estão no estado de tormento, que vão ter reencarnações muito breves, apenas para tentar um pouco de reequilíbrio do próprio organismo perispiritual. Mas os demais, os benfeitores, analisam as qualidades que essas almas já adquiriram, as habilidades que elas já desenvolveram. Todos nós nos reencarnamos com habilidades, com ideias. São as ideias inatas, que vêm desde o nascimento.
as habilidades inatas, que já surgem desde o nascimento porque são conquistas de outras reencarnações. Eles analisam também estes pontos positivos nossos para nos conceder oportunidades de trabalho no bem, de tarefas no bem. Serão missionários? Não. As missões, nesse sentido de tarefas de maior vulto, são concedidas a espíritos que tenham condições de levar adiante essas tarefas de maior vulto, que necessitam de qualidades maiores, mais substanciosas. Mas, no nosso caso, eles analisam também, no nosso caso, somos espíritos ainda inferiores, as nossas qualidades, as nossas habilidades, e nos oferecem certas tarefas que contribuirão, se nós as levarmos até o fim e as realizarmos corretamente, elas exercitarão as nossas virtudes ou estimularão o surgimento de novas virtudes, aprimorarão aquelas que nós já começamos a desenvolver em outras encarnações, farão com que comecem a surgir rebentos de novas virtudes e também abreviarão as nossas expiações, porque nós lembramos, o amor cobre a multidão dos pecados. Expiação é um processo de expurgo de desequilíbrio para o reequilíbrio. Se ao mesmo tempo estamos eliminando o desequilíbrio, mas também, digamos, tomando uma medicação que acelera o processo de reequilíbrio, é claro que o processo se completa mais rapidamente. Nós mencionamos o desarranjo intestinal por alguma intoxicação alimentar. Se nós deixarmos apenas por conta do próprio organismo expelir tudo que está de toxina, talvez a bactéria, e também recuperar esse processo, é mais longo, mas se nós dermos uma ajudazinha ao organismo, o processo vai ser mais rápido. Com estas tarefas, nós aceleramos o nosso processo expiatório, abreviamos o tempo de sofrimento. Claro, o reequilíbrio se dá de maneira mais rápida, é lógico. E os próprios indivíduos podemos solicitar determinadas tarefas. Nós verificamos no capítulo anterior que Jerônimo tinha feito a solicitação de cuidar de orfanatos, de crianças abandonadas. Ele estava confiante que receberia essa autorização de Maria Santíssima. Com isso, ele aceleraria o processo de recuperação dele. Sem essas tarefas, ocorreria, desde que ele aceitasse bem as expiações, sem revoltas, sem se perturbar mais. Mas ocorreria, só que num tempo maior. Ele poderia abreviar esse tempo com essas tarefas. Quem já teve a oportunidade de ler, se não teve oportunidade, recomendamos a leitura, o livro Os Mensageiros, de autoria do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Há um departamento inteiro na colônia Nosso Lar de preparação de espíritos para que se reencarnem na Terra. E ali o estudo é mais direcionado a tarefeiros, ou seja, almas que se reencarnarão com tarefas específicas dentro do movimento espírita, junto da doutrina espírita. E logo no início do livro, André Luiz relata a participação dele. Ele assistiu a uma espécie de palestra, pronunciamento de Telésforo, que vai falar a respeito das atividades daqueles indivíduos preparados para a reencarnação, dos que chegavam de uma última reencarnação na Terra, recém-chegados da Terra, da última reencarnação, e daqueles que poderiam se candidatar a uma nova reencarnação para a realização na Terra de certas tarefas também no movimento espírita. E ao findar esse pronunciamento, esta palestra de Telésforo, André Luiz notou que boa parte do auditório, que era enorme, muita gente, chorava. E daí ele pergunta para o amigo:
Mas por que tanta gente chorando? É porque grande parte do público que está aqui é recém-chegado da Terra. Desencarnou há pouco tempo. E eles saíram da colônia nosso lar com essa preparação, estes cursos e preparações que eles receberam para a realização de tarefas na Terra no movimento espírita. E essas tarefas bem desempenhadas acelerariam o processo de recuperação deles mesmos. O problema é que quase todos, a grande parte, fracassou. Por diferentes razões, todas relacionadas a essas razões, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. E grande parte fracassou, lamentavelmente. Então aí estão chorando de vergonha, de remorso, de culpa. E isto diz aqui a irmã Rosália a mesma coisa. O espírito, porém, o reencarnado será livre de efetuar ou não aquelas realizações, aquelas tarefas preparadas para ele no mundo espiritual, que ajudariam-no a recuperar-se mais rapidamente. Ele pode efetuá-las ou não. Aquelas que antes da sua reencarnação, quando se preparavam as linhas do seu futuro, com as quais ele se comprometeu a atender. Será livre, sim, mas no caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com os seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer. Como vê, meu amigo, não se trata de fatalidade, senão encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Vejamos a colocação de André Luiz no livro Os Mensageiros. A maior parte dos que saíram ou saem normalmente da colônia Nosso Lar para tarefas no movimento espírita, fracassa. Retorna ao mundo espiritual com remorso, com vergonha, com culpa. E choram. Choram amargamente. Este é apenas um exemplo. Imaginemos as tantas outras colônias espirituais em volta do globo terrestre. De tarefeiros que saem também para outras escolas religiosas, para funções administrativas nas nações, enfim. De modo que, se nós sofremos, só há um único causador para os nossos sofrimentos, nós mesmos. E graças a Deus, Deus é Deus, que tem todas as virtudes ao grau máximo, supremo, infinitas virtudes, e tem também, portanto, uma infinita misericórdia, derivada do seu infinito amor por todos nós. Deus é amor, disse-nos João na sua primeira epístola. Somente pelo amor compreenderemos Deus, conheceremos Deus. Deus é amor. Nós temos reencarnado, desencarnado, reencarnado, desencarnado. Diz-nos o benfeitor Emmanuel, um de seus textos, por Chico Xavier. Fazemos 1000 promessas, realizamos a nossa programação reencarnatória, todos eufóricos. Reencarnamos, abandonamos a programação reencarnatória, criamos novos problemas para nós, pioramos aqueles que já tínhamos, desencarnamos. Remorsos, culpas, vergonha, choro amargo. Pedimos pela clemência, pela misericórdia de Deus, uma nova reencarnação. Deus nos atende, envia-nos os bons espíritos. Eles realizam conosco uma nova programação reencarnatória, mergulhamos na vida física,
abandonamos a programação reencarnatória, nos comprometemos mais, pioramos a nossa situação, voltamos para o mundo espiritual amargurados, com vergonha, com culpa, fracasso. E isto vem ocorrendo há séculos, diz-nos Emmanuel. É hora de interrompermos este círculo vicioso e começarmos a ter maior determinação. Estamos reencarnados. Comecemos a ter maior determinação. Pensemos, se eu desencarnar hoje, eu retornarei ao mundo espiritual. Terei vergonha, chorarei amargamente. Como eu encararei os meus guias espirituais? Eles não nos reprovarão, mas eu terei coragem de olhar nos olhos deles? Ou eu vou me sentir tão esmagado pela vergonha, pela culpa de ter traído a confiança deles? Certa vez, um médium espírita Divaldo Pereira Franco, comentando sobre a sua atual reencarnação, disse que Joana de Ângeles acompanhou por longo tempo antes de se reencarnar, auxiliando-o a preparar-se para a nova reencarnação. Tudo isso que nós temos visto com relação aos suicidas, também, de alguma forma, ele participou, assim como nós todos, mesmo que não tenhamos sido suicidas na última reencarnação, nós passamos por processos muito semelhantes. E daí ele diz, há mais de 100 anos ela vem se empenhando para que esta minha reencarnação seja concluída com êxito. Se eu trair a confiança dela, ela não vai me dizer nada que me ofenda. Ela lamentará, mas não vai me condenar por isso. É um espírito superior. Mas como intimamente eu vou ficar? Como eu vou ter coragem de olhar para ela? Saber que ela se dedicou tanto, mais de séculos se dedicando a mim, intensamente, deixando regiões sublimes para me auxiliar. Como eu vou encará-la? Eu tenho de fazer os esforços necessários. Senão não suportarei a minha consciência. Essa reflexão que todos nós devemos fazer, mesmo que não tenhamos a mediunidade dele, porque poucos têm uma mediunidade múltipla e tão intensa, ostensiva quanto ele tem. Não é necessário que nós vejamos nosso guia espiritual, saibamos quem ele é, com sentimento, enquanto estamos na consciência objetiva, encarnados. Basta sabermos que temos espíritos bons, anjos guardiães, que velam por nós, que participaram da nossa programação reencarnatória, que nos acompanham de perto, que nos estimulam, que quando caímos eles nos ajudam a levantar, que se desdobram em cuidados e mais cuidados para nos ajudar a chegar a bom termo nessa reencarnação. Como nós os encararemos? Eles não nos condenarão, mas nós morreremos de vergonha. Podemos enlouquecer de remorso, de culpa, de vergonha. É muito doloroso. Então precisamos realmente levar muito a sério a nossa reencarnação. Pararmos de brincar e sermos sérios no que diz respeito às coisas realmente importantes e sérias da nossa vida. Bom, nós encerramos por aqui. Próxima semana nós começaremos aqui quando eles penetram a vasta antecâmara. E vamos para as nossas preces em favor dos suicidas.